Onde que belle époque. E a videoaula de hoje é uma videoaula atendendo a pedidos aí da minha querida colega a professora Lilian, que me pediu falar desse período que é tão importante para a literatura e para diversas outras artes. Mas a gente não vai dar uma abordagem, obviamente, literária, esse aqui é um canal de história. Vamos falar sobre o que é a história desse momento, o que é esse período conhecido como Belle Époque. Bom, a Belle Époque é um momento fundamental para a transição do que era o século XIX para o século XX, né? Historiadores aí como o Eric Hobsbawm, o Marc Ferrot, concordam em dizer que o século XX é um século curto, um século breve, né, que vai ali de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, até 1989, 1992, aí eles discordam quando ao fim, que é quando chega ali no fim da Guerra Fria, né? Mas para chegar a isso que foi o século XX, que começa com a Primeira Guerra Mundial, você teve um momento de transição ali, você teve um momento de transformação que foi a chamada Belle Époque, né? A Belle Époque, ela coincide aí com outros momentos, né? Esse nome Belle Époque refere-se principalmente à cultura francesa, mas como a cultura francesa era extremamente influente dentro do mundo do século XIX, né? O nome tradicionalmente utilizado é esse, o termo francês, mas vai acabar coincidindo aí com a era vitoriana, né, com a era eduardiana na Alemanha, né, entre outros momentos de um amplo desenvolvimento que configura nesse nome que ficou bem apontado aí como Belle Époque, a bela época. Bom, então, a Belle Époque ela vai ali da Guerra Franco-Prussiana, 1871, até a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Guerra Franco-Prussiana foi aquela guerra promovida ali pela Prússia, né, no movimento pan-germânico, que vai acabar criando uma aliança entre os diversos povos ali da Alemanha para formar a Alemanha em si, né, e estende até a Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos lá. Esse termo Belle Époque é um termo tardio, tá? Assim, depois da Primeira Guerra Mundial é que começou a se olhar para esse momento e dar esse nome, Belle Époque, talvez justamente pelo trauma que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Por toda a devastação que a Primeira Guerra Mundial gerou na hora que se olhou para isso, aquela era realmente uma bela época. Mas vamos parar para pensar assim, tipo, o que foi que aconteceu nesse período para que fosse chamasse de Belle Époque? Por que foi uma bela época? Uma das razões é o desenvolvimento técnico e científico, que vai ter um avanço gigantesco nesse momento, né? Uma série de descobrimentos, uma série de técnicas vão ser criadas e que vai tornar a vida muito mais confortável. Coisas do tipo a criação do telégrafo sem fio, o que vai permitir ali contatos com navios, né? Pega lá o exemplo das histórias do Titanic, né? Como é que os caras pediram socorro? Tinha um cabo ligando o navio até a marinha, não, né, cara? Pô, você está utilizando uma comunicação sem fio aí, né? Coisas do tipo a invenção do telefone, o automóvel, o avião, né? Tudo dentro dessa época ali, além de outras ferramentas que vão envolver, por exemplo, a diversão, como por exemplo a criação do cinema, né? Bom, então, esse desenvolvimento gigantesco vai dar à população europeia a ideia de que eles estavam vivendo o melhor dos mundos, né? Estamos num avanço gigantesco, num crescimento que em nenhum outro momento da história se viu, e esse crescimento ganhava um destaque quando você fazia um comparativo aos chamados povos selvagens, né? Então, quando você olhava ali nesse momento do imperialismo, né, que a Belle Époque, ela é o fechamento desse momento do imperialismo que segue por todo o século XIX, onde eles vão olhar para o resto do mundo e falar, olha só o que são as nações do tipo da África, da Ásia. Cara, percebe que inclusive esse momento aí vai coincidir com escritas do tipo, né, o livro da selva, né, a história do Mowgli, né, personagens como Tarzan, que fala desses
homens selvagens, né? Esses caras criados por animais dentro desses mundos exóticos. E aliás, era justamente isso que vinha da imagem da África, do Oriente, o mundo do exótico, aquela coisa estranha, sedutora, né, sensual, né, que vem de um espírito selvagem que se contrapõe a um espírito civilizado, né? Então, a sedução dessa coisa fora da Europa é justamente aquilo que nós, europeus, não somos, né? Aquilo que é o selvagem, enquanto nós estamos no ápice da civilização, no ápice do desenvolvimento, e não tem como ter nada melhor do que isso. Essa relação entre o desenvolvimento, a tecnologia, e em oposição ao selvagem, ao pitoresco, vai ser muito destacado nas chamadas exposições mundiais, a Expo Mundial, né? Dentre as quais vamos destacar aqui a Expo Mundial de 1889, que foi a terceira Expo Mundial que aconteceu em Paris, né? E uma marca da Expo Mundial de Paris de 1889 foi uma construção feita, né, para dar entrada para essa exposição, que foi a Torre Eiffel. Cara, imagina aí o que é a Torre Eiffel. Aliás, imagina não. Vamos dar uma olhada para o que é essa construção. Então, vê o que é essa construção da Torre Eiffel, essa antena de metal nessa construção de uma elegância bem montada ali, que é uma representação da técnica, vê uma estrutura toda de aço, né, rebitada, mostrando essa construção alta pra caramba, que mostra tecnologia, que mostra desenvolvimento, que mostra ciência, que mostra indústria. Vê, a construção da Torre Eiffel, ela deveria ter sido provisória, ela deveria existir apenas para a Expo Mundial de 1889, mas tudo o que ela representava nesse sentimento de amplo desenvolvimento acabou se tornando permanente. A população parisiense pediu para que a torre não fosse desmontada, apresentando, portanto, o que é esse mundo incrível em que se vivia, onde a tecnologia permitia construções e representações elegantes desse tipo. A relação entre a técnica, o elegante, o belo, contrapondo com a imagem do selvagem, do pitoresco, vai trazer um novo estilo de arte que vai ser a grande marca da Belle Époque, né? Que inclusive o nome quer dizer a arte nova, que é a arte Nouveau. Vamos dar uma olhada no que é exemplo de Art Nouveau. Percebe o que são as linhas da Art Nouveau, né? Que estão presentes tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na arquitetura. Essa ideia que mescla o natural e o humano, uma natureza domada, mas um homem que se remete à natureza ao mesmo tempo. Essas linhas elegantes, né, que acompanham imagens de galhos, de folhas, num equilíbrio constante, em algo que não é totalmente selvagem, mas não é totalmente humano, é algo que interage entre o humano e a natureza, e sempre com a imagem da mulher. A mulher é fundamental porque ela se torna um caminho de beleza, né? Tanto que essa imagem da Art Nouveau vai ser algo muito utilizado em propaganda da época, né? Trazendo essa ideia da mulher como a coisa natural, selvagem, não doméstica, né? E que seduz, que atrai e que torna todo mundo mais belo
mais equilibrado, né? Então, essa relação homem-natureza, tecnologia-natureza, vai trazer consigo um remeter às raízes primais da Europa, né? Um sentimento céltico, né? Um retorno àquela população indo-europeia, né? Extremamente ligada às imagens naturais, né? Os caras rezavam diante de árvores, né? Não tinham igrejas, né? Os ritos religiosos eles se davam diante das árvores que conectavam aquilo que estava abaixo da terra com aquilo que estava acima do céu, que acabavam representando todo esse espírito que marca a Belle Époque, o que vai trazer consigo também um misticismo muito grande, que vai ser reverenciado, que vai se recuperar uma escrita muito recente para a época do romance gótico, como por exemplo Frankenstein de Mary Shelley, né, Drácula de Bram Stoker, mas que vai ter uma cara um pouco transformada, né? É você comparar o Frankenstein de Mary Shelley, que é lá de pouco tempo antes, né, 1852, se eu não me engano, né, para o que vem depois como o retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Aliás, Oscar Wilde, uma grande representação do que é a literatura da Belle Époque, né, que acaba mesclando essas ideias do selvagem com o que é o civilizado, as raízes místicas com aquilo que é o novo, com aquilo que é o futuro, crescimento, desenvolvimento, e que vai compor toda essa ideia, né, que marca a cultura da Belle Époque. Dentro do exotismo, dentro daquilo que é o diferente, também vai aparecer uma inspiração no orientalismo, que chega dentro da Europa, né, e que vai ser absorvido lá pelo movimento da pintura do impressionismo, né, que acaba abrindo todo o movimento modernista, né, trazendo um novo estilo de expressão artística, né? Vamos dar uma olhada aí no que é impressionismo. Bom, o impressionismo que abre todo esse movimento vai se prolongar para além da Belle Époque, se estendendo até o período das guerras, o que vai mostrar toda a tensão que vai transformando dentro desse momento, né, e construindo uma crítica ao mundo da forma como ele se transformou, que você vai ver lá no expressionismo, no futurismo, no cubismo, onde os reflexos da guerra, né, começam a se mostrar, começam a se apresentar como, olha, tudo aquilo que a gente desenvolveu chegou a um estado que foi terrível, chegou ao trauma da Grande Guerra, né, e que mostrou que essa época, né, que era tão bela, uma hora chegou ao fim. Quando chegou ao fim numa catástrofe desgraçada que foi a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial a gente pode inclusive entender como um resultado desse processo, né? Porque o que vem no vácuo de arrasto que a Belle Époque traz consigo, dessa valorização do que é essa cultura europeia, traz consigo também um pensamento que é nacionalista, que é de valorização do povo que construiu aquilo. E é esse o caminho que leva à formação dos grupos nacionalistas que dão origem ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Então perceba, a Belle Époque, ela nasce como um resultado de uma euforia gigantesca, de uma possibilidade de olhar para si e se perceber no melhor dos mundos,
e acaba com uma decepção gigantesca de perceber que esse melhor dos mundos foi a chave responsável para a criação do pior dos mundos, que é o período das guerras, que é a destruição de toda essa beleza construída durante a Belle Époque. E aí, cara, curtiu o áudio hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. É gentil da sua parte estar no canal. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio, você, meu amigo, você deveria estar estudando.